Está na hora também da gente começar a fazer conta. Aliás, é uma matemática difícil de entender aqui no Rio de Janeiro. A maior parte da produção de petróleo sai do nosso estado para abastecer o Brasil. E aí fica a pergunta, se o petróleo é produzido aqui, por que o carioca e o morador de outras cidades do estado, o fluminense, por que essas pessoas pagam tão caro? Hein? Vamos tentar entender nessa reportagem que eu vou colocar agora para você na tela do Cidade com Pedro Paulo Spoleto. Não bastou ficar sem combustível por quase uma semana. A volta da gasolina, a maior parte dos postos do Rio, veio com gosto amargo para o carioca. O litro está custando mais caro. Estava R$ 4,85, está R$ 5,25 agora, né? O que você acha desse preço? Tá caro, né? Não deveriam estar aproveitando do momento para ganhar em cima da gente, mas eu tenho uma viagem agora, estou indo para São Paulo, eu não tenho opção, eu tenho que botar gasolina no carro. Os valores foram reajustados nesta quinta-feira. O litro da gasolina está saindo das refinarias 0,74% mais caro. Agora está a R$ 1,96. Em abril, o valor era de R$ 1,79. Até quem usa o gás natural veicular notou a diferença. Eu rodo no gás, mas tem que ter gasolina para dar partida no carro, entre outras coisas. Mesmo assim, fica complicado nesse valor, sem dúvida. O reajuste faz parte da nova política de preços da Petrobras, que acompanha o valor do barril do petróleo no mercado internacional. A alta do dólar também impacta nessa conta. Mas é destrinchando o preço final da gasolina que dá para perceber como a carga tributária encarece o combustível. E aqui no Rio, esses impostos pesam bastante no bolso. O Rio lidera o ranking de estados com o valor de ICMS mais alto no país. Na outra ponta está Santa Catarina, com o ICMS 67% menor que o do Rio. Nosso vizinho, São Paulo, chega a ter 60% menos carga tributária. Por isso, o Roberto economiza o quanto pode quando viaja, porque na volta de São Paulo pode encher o tanque. Tem um posto na estrada, inclusive, que fala, né? O último posto antes de entrar no Rio de Janeiro, e aí o preço da gasolina lá é 1, entrou no Rio, o preço já aumenta bem. Então eu sempre enchia nesse último posto, aí acho que a maioria das pessoas faz isso. Para este especialista, os altos custos no Rio são reflexo do recuo da economia e inchaço da máquina pública. O Estado necessita pesar a mão na tributação, aumentar a alíquota, aumentar o valor nominal que é tido como tributo, e no caso do combustível, no caso da gasolina, que chega a ser 60 centavos especificamente mais alto do que o menor estado da federação, que é Santa Catarina. O imposto estadual também aumenta os preços de outros combustíveis, como o diesel e o etanol. Mas nestes casos, o índice é menor. E depois da pressão provocada pela greve nacional de caminhoneiros, o ICMS ficou ainda mais barato. A Alerj aprovou a redução do imposto sobre o diesel de 16% para 12%. A medida foi tomada depois de um pedido do presidente Michel Temer, que também concordou em reduzir em 10% o preço do diesel nas refinarias. Foi o acordo para pôr fim à paralisação que em quase 2 semanas parou o Brasil e provocou uma corrida aos postos de combustíveis que ficaram com bombas secas. Eu preciso do carro para trabalhar, se eu não botar eu fico a pé. E eu preciso do carro, então não adianta. É igual a banana. Fui comprar a banana aqui na Barra, R$15 o quilo. A batata, R$10. O tomate, R$10. Tive que comprar. Tem que comer, não tem? A paralisação dos caminhoneiros também mostrou o quanto o nosso país é dependente dessa categoria. Desabastecimento em postos, mercados, hospitais. Para especialistas, reflexo da falta de investimentos em outros meios de transporte. Nos tornamos dependentes do petróleo e agora pagamos caro por isso. Nas últimas décadas, o Brasil tornou-se dependente de uma malha rodoviária em virtude de não ter investido numa malha ferroviária. Então, países com dimensões proporcionais ao Brasil, Estados Unidos, por exemplo, que tem quase que 2 vezes a população, 1,8 a população do Brasil, ele investiu fortemente, maciçamente numa rede ferroviária, que é muito mais baixo em termos de gasto e faz com que eles não sejam tão dependentes do petróleo. São dependentes sim, mas nós somos muitíssimo dependentes, até porque, como a nossa malha é a rodoviária, precisamos de álcool, de gasolina e de diesel. O recuo nos investimentos da Petrobras também ajudam a alavancar os preços. Um exemplo é o Complexo Petroquímico do Rio, em Itaboraí, na região metropolitana. As obras estão paradas há 3 anos.
Sem funcionamento, sem emprego. A crise na região também fechou estabelecimentos comerciais. E sem impostos recolhidos, a crise virou uma bola de neve, que poderia ser amenizada com a retomada das obras no segundo semestre. Mas a solução para reduzir os custos para o consumidor final ainda está longe de chegar. Os investimentos precisam ganhar fôlego e a política fiscal ser revista. Fazer todo um plano de forma que o consumidor final e o custo final de tudo que a gente consome seja reduzido. É inadmissível que a gente consiga exportar um combustível por 2 e pouco e o nosso consumidor interno ele pague 5 e pouco num litro de gasolina. Então, realmente, há que se rever muitas das políticas, não só em termos de investimento em infraestrutura, em termos tributários, mas também em questão política de como administrar isso tudo.